A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar e neste 36º episódio vamos falar de Senegal. Como chega, quem são os principais jogadores, treinador, qual é o estilo de jogo, provável time titular, o ciclo, até onde pode ir na Copa do Mundo, tudo isso e muito mais a gente fala a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar por dentro sobre as coisas da Copa do Mundo que está muito, muito próxima de chegar. Peço seu like, peço a sua inscrição e também que você assista o conteúdo até o fim e deixe a sua opinião sobre a seleção de Senegal. Bora lá então falar deste país de 19 milhões de habitantes, né? Que estreou na Copa do Mundo em 2002, sendo a grande surpresa, uma das, né? Não dá para falar que foi a grande surpresa, porque Turquia e Coreia do Sul chegaram nas semifinais, né? Uma das surpresas daquela Copa, chegando nas quartas de final, tirando França e Uruguai na primeira fase, depois tirando a Suécia nas oitavas, né? Um time que ficou para a história na Coreia e no Japão. Depois Senegal não conseguiu mais se classificar para Copas do Mundo, né? Voltou só para a Copa de 2018. E agora, a partir de agora, Senegal consegue ser um habitué de Copa. Disputou em 2018, disputou em 2022, passando de fase novamente, assim como foi em 2002, acabou caindo para a Inglaterra nas oitavas. E agora o objetivo é, com essa geração excelente que possui, chegar mais longe. Tentar, quem sabe, pelo menos repetir o que foi a campanha lá em 2002. Bom, vamos falar do ciclo, então. Acho que o pior momento do ciclo foi na Copa Africana de Nações de 2023, que caiu para a Costa do Marfim, que era dona da casa nos pênaltis, logo no primeiro mata-mata, né? Mas na Copa Africana de Nações de 25/26, no campo, Senegal foi campeã, né? Chegou na final, uma belíssima campanha, eliminando o Egito nas semifinais, e aí na final contra Marrocos, aquele momento, né, do pênalti do Brahim Dias, que aí o Pape Thiaw quis tirar o time de campo, o Mané mandou os jogadores voltar, ele se recusou a sair, e aí depois na prorrogação, Senegal acabou ganhando, só que no tribunal o título foi dado para Marrocos. Assim, eu acho que a decisão do Pape Thiaw foi muito ruim, né? As punições ficaram no âmbito do futebol africano, então tanto ele como os jogadores vão poder ir para a Copa do Mundo, mas eu acho uma decisão dele muito ruim, muito antidesportiva, tanto que no Congresso da FIFA agora tem uma regra que vai ficar informalmente como uma regra Senegal, né? De que se houvesse abandono na hora é WO, não tem conversa, tá? Então não pode mais fazer isso e nunca deveria poder, né? Até porque aquele lance do Brahim Dias foi um pênalti polêmico. Até acho que não foi pênalti, mas foi um lance polêmico, gente. Não é assim também para abandonar o campo. Foi uma antidesportividade muito grande. Espero que tenha amadurecido o treinador do Senegal depois daquilo. E os jogadores também, né? Mas, enfim, essa tudo é confusão da CAN de 2025. Nas eliminatórias para ela, Senegal foi invicto, 5 vitórias, 1 empate. Nas eliminatórias para a Copa, 7 vitórias, 3 empates também. Senegal estava no grupo da República Democrática do Congo. E Senegal esteve muito perto de ir para a repescagem, né? Os dois estavam ali ponto a ponto, duelando por essa liderança. No confronto direto do segundo turno entre eles, RD Congo chegou a abrir 2-0. Senegal virou o confronto e conseguiu aí garantir o primeiro lugar. Então, assim, foi por pouco que não teve que encarar a maratona das repescagens, né? E nos amistosos, 17 jogos, 10 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Dentre essas 10 vitórias, tem uma contra o Brasil por 4-2 e uma contra a Inglaterra por 3-1. Então, assim, acho que em via de regra, um ciclo muito consistente de Senegal. Então vamos falar do treinador Pape Thiaw, de apenas 45 anos, substituto de Aliou Cissé, né? Que em 2024 deixou o Senegal, fez um ótimo trabalho com a seleção senegalesa, né? E agora é o Thiaw que está nesse comando, o mesmo perfil, né? Um treinador jovem, um treinador que gosta do futebol moderno, com pressão, e que tem uma carreira curta como técnico ainda, né? Ele venceu a Copa Africana de Nações, né? Como foi explicado,
e tem essa marca incrível de, em 23 jogos pela seleção, ganhar 18, né? Claro que são muitos jogos dentro do contexto local, contra seleções menores da África, mas Senegal é uma seleção muito dominante dentro do continente, né? Lembrando que o Senegal, há 2 edições atrás, ganhou a Copa Africana de Nações. Então, assim, é um trabalho que surge bem interessante. A gente vai ver o que vai dar o trabalho do Pape Thiaw nesta Copa do Mundo. Bom, assim como a gente fez no vídeo do Japão, as seleções que já tem lista, a gente já traz a lista, né? Os convocados. Então vamos lá. Os goleiros do Senegal são o Edouard Mendy, do Al Ahly, né? Goleiro já muito experiente, com passagem da Premier League, o Mori Diallo, goleiro do Le Havre, e o Yerhavin Diouf, goleiro do Nice, da França. Na zaga, o Kripin Diatta, que é lateral direito do Mônaco, o Antoine Mendy, do Nice, o Koulibaly do Al Hilal, com passagem no Napoli, com passagem no Chelsea, o Malik Diouf, jogador do West Ham, né, que foi rebaixado na Premier League, o Mamadou Sarr, jogador do Chelsea, o Moussa Niakhaté, que é o jogador-chave dessa seleção também, zagueirão do Lyon, o Moustapha Mbou, jogador do Paris FC da França, o Sek, também jogador zagueiro que entra bastante, né? É um zagueiro que é titular quando um dos titulares está fora, mas está sempre entrando, que joga no Maccabi Haifa de Israel. O Jacobs, jogador da equipe do Galatasaray, que vai disputar essa posição aí na lateral esquerda, e o Ilay Camara também completando essa equipe, ele que joga no Anderlecht, né? Indo para o meio campo, a gente tem o Idrissa Gana Gueye, jogador-chave, que vocês vão entender daqui a pouco no funcionamento, né? Jogador do Everton da Inglaterra, o Pape Gueye do Villarreal, o Lamine Camara, jogador do Mônaco, o Habib Diarra, jogador do Sunderland, o Pathé Ciss, do Rayo Vallecano, o Pape Sarr, do Tottenham, e o Bara Ndiaye, jogador jovem aí do Bayern de Munique. Entre os atacantes, a gente tem o Sadio Mané, né? Ainda uma referência do Al Nassr da Arábia Saudita, o Ismail Assar do Crystal Palace, jogador com muita experiência de Premier League, o Ndiaye, jogador do Everton da Inglaterra, o Hassan Diao, atacante do Como, que é uma sensação aí do campeonato italiano, Ibrahim Mbaye, do Paris Saint-Germain, um jogador jovem que tem tudo para ser a próxima estrela de Senegal, né? E também do Paris Saint-Germain, né? Jogador de muita força física, de muita qualidade, deve ser aí um nome para entrar no segundo tempo dos jogos. O Nicolas Jackson, do Bayern de Munique, o Amadou Bamba Dieng, do Lorient da França, e completando o Sheriff Ndiaye, do Samsun Sport da Turquia. Essa é a lista de Senegal para a Copa do Mundo. Bom, vamos ao campinho, 4-3-3 de Senegal, né? Com laterais que chegam até o ataque, mas que têm a prioridade defensiva, 2 pontas bem abertos e papéis muito claros no meio campo. O Idrissa Gueye é um jogador de papéis mais defensivos, que vai ajudar muito na saída de bola e que vai sempre ter essa prioridade defensiva, e os outros 2 também vão ajudar muito na marcação, no sentido da pressão, mas eles têm mais liberdade para encostar nos 2 da frente. Então é um time que todo mundo tem seus papéis muito claros, é muito entrosado, sabe o que faz. Dito isso, vamos lá, o Mendy é o goleiro, o Diatta é o lateral direito, né? Jogador muito bom, muito forte. O Koulibaly e o Niakhaté fazem essa dupla de zaga, né? Tendo os 2 em boa condição. O Koulibaly teve um problema de lesão aí no final da temporada do Al Hilal. Vamos ver como ele vai voltar, né? Senão o Senegal vai ter uma perda considerável. E teve, né? Na Copa Africana de Nações, o Koulibaly foi expulso e ficou 2 jogos fora. Então não seria uma grande novidade. A disputa boa na defesa é na lateral esquerda, né? Você tem o Diouf tem mais força física, mais chegada, né? Aquela coisa de ser agressivo na marcação, de recuperar uma bola, de atropelar um defensor. O Jacobs é mais aquele cara que desarma bem na hora, que tem bom senso de cobertura. Então, assim, vai ter que decidir qual dos 2 que vai colocar como titular o Thiaw, mas pode ser que cada jogo seja melhor colocar um, né? No meio, então, o Idrissa Gueye e o Pape Gueye.
essa dupla é muito importante para o time, né? Aí você tem essa disputa entre o Habib Diarra e o Lamine Camara. O Lamine Camara tem esse entrosamento com o Diatá, e isso ajuda a seleção, né? Para movimentações, até para coberturas defensivas. Na frente, a gente pode ter aí uma série de formações. Até em alguns jogos, o Senegal foi só com 2 no meio campo e colocou os 4, né? Colocou Ndiaye, Ismaïla Sarr, Mané e o Jackson. E aí cada escolha é uma renúncia, né? Para cada escolha ganha coisas e perde coisas. Nessa formação aqui, que a gente está vendo, com o Ndiaye, que é esse ponta mais agudo, mais veloz, mais 1 contra 1, e Mané do lado esquerdo, Mané que é um cara muito técnico, que tem muita qualidade de finalização, experiente, jogou muito bem a Copa Africana de Nações, e você tem o Jackson, que é esse centroavante. Eu gosto muito da versão, por exemplo, do jogo contra a Inglaterra, que Senegal ganhou de 3-1, que estava sem o Mané, foi Ndiaye, Sarr e Jackson. A capacidade de pressão fica muito grande, porque Senegal é uma seleção que marca muito alto, com muita intensidade, com muita força. E aí, com o Mané ele ajuda na marcação, ele ajuda na roubada de bola, ele não é um cara que você precisa dar toda a compensação defensiva para ele, mas ele tem menos capacidade física hoje em dia para isso. Ele é um monstro de recuperação de bola no Liverpool, né? Hoje já não é a mesma potência de recuperação defensiva, né? Até existem situações do Mané de falso 9. Você ganha um jogador de muita técnica para preparar jogadas, mas você perde o duelo físico, que o Jackson faz muito bem. Então, Senegal vai poder escolher, né? O Ismaïla Sarr é aquele reserva que está sempre ali querendo ser titular. Na Copa Africana de Nações ele foi reserva em muitos jogos, mas é um cara que pode muito bem ser titular, principalmente pensando em transição, em capacidade física de antecipar um zagueiro, de conseguir uma jogada em velocidade, de ganhar um duelo. Senegal é uma seleção que vive muito nesses duelos físicos. Quando ela consegue ter um time que ganha esses duelos, ela consegue criar situações de gol. Especialmente quando a gente está falando de verticalidade. Bom, vamos entender isso no nosso print aqui. Senegal saindo jogando. Então, como eu disse, papéis muito claros. Os 2 zagueiros saindo jogando, os 2 laterais abertos e o Gana Gueye sendo esse primeiro jogador de meio de campo vindo buscar. Andando a jogada, você pegar para ver o vídeo todo, né? Você vai ver ele baixando e aí vindo fazendo uma linha de 3 com os zagueiros, e conforme vai a marcação do adversário chegando, não vão encontrando espaço, os laterais vão voltando, fazendo o balanço defensivo, sempre buscando uma esticada para os pontas, né? A gente vê aberto lá do lado um ponta e aqui aberto o outro. Então, Senegal vai sempre buscando esse tipo de jogada para tentar encontrar um jogador ali para sair em condições, ou então criar uma jogada de passes que gere um chute de fora da área, que também é um jeito que o Senegal gosta muito de finalizar. Senegal pressionando, né? Aqui o duelo contra o Brasil, que foi um jogo que no primeiro tempo fisicamente foi de muita intensidade, né? O Brasil jogou esse jogo muito à vera, né? É claro que a gente não pode deixar de considerar que um jogo em novembro em Londres é diferente de um jogo no meio do ano no calor dos Estados Unidos, né? Mas Senegal imprime um ritmo de pressão muito alto. Certamente vai pressionar alto, vai marcar, vai buscar impor erros dos adversários. Aí você vê aí o Mané querendo dar o primeiro combate, e aí uma linha de 4 jogadores em cima ali, sempre fazendo o balanço, é uma pressão muito bem coordenada. Claro, quando não está o Mané, eu acho que a pressão fica mais forte ainda. Só que você perde capacidade técnica, e é o técnico ponderar o que ele quer para cada duelo. Aí é interessante a gente ver como é um reloginho a coisa, né? Aqui a gente está vendo o Senegal avançando com posse, né? É a mesma coisa do início. É o Gana Gueye sendo esse primeiro homem, essa primeira armação, os 2 jogadores do meio ali mais à frente, ali, né, perto do juiz, e aí você vê ali lá na frente os jogadores de ataque. Então o Senegal vai avançando, e assim, são papéis muito claros que os jogadores vão fazendo ali no decorrer do jogo. E sempre assim, buscando uma jogada para, num duelo físico, você ganhar uma dividida, antecipar e buscar uma finalização. Bom, vamos projetar a Copa de Senegal. França em Nova York é o primeiro jogo, Noruega em Nova York, que na verdade é New Jersey, né? O segundo jogo, e
fecha em Toronto, uma logística boa, né? Fecha contra o Iraque, viagens curtas, bem tranquilo. Senegal não sei o quanto que vai ter de torcida, porque Senegal é um daqueles países que estão com restrições do governo dos Estados Unidos, então a gente não sabe como é que vai ser o ambiente nas arquibancadas. Mas em campo, a gente sabe que é um grupo duríssimo, né? Acho interessante, pensando em Senegal, decidir contra o Iraque. Significa que você não tem muito desespero para tentar ganhar os primeiros jogos, tem que tentar pontuar nos primeiros jogos. Senegal não pode sair com 2 derrotas para a França e Noruega. E que esse grupo vai ser uma loucura, né? Quem não está ansioso por esse grupo está vivendo errado. Aqui, Senegal, se conseguir, por exemplo, 2 empates, é só ganhar do Iraque que está dentro. Então, assim, é uma situação até confortável. Claro que não é tão confortável, porque os jogos contra a França e a Noruega vão ser muito duros, mas vão ser duros para os adversários de Senegal também. Então, assim, é tentar pontuar, sem muito desespero de tem que ganhar da França, tem que ganhar da Noruega. Então, acho que assim, Senegal tem um caminho bom para se classificar nesse grupo, tá? E aí vamos ver o que vai cair. Se passa em primeiro, vai pegar um terceiro colocado e depois cai na chave da Alemanha. Se passa em segundo, vai pegar o segundo colocado do grupo da Alemanha, né? Pode ser Equador, Costa do Marfim, pode ser a própria Alemanha. E depois cai ali na chave do primeiro colocado do grupo do Brasil, daquele quadrante lá, Brasil, Holanda, Marrocos, Japão, enfim, qualquer outro que possa vir. E aí, se cair em terceiro, aí só Deus sabe, né? Aí vai depender da combinação. Assim, eu acho que o Senegal dá jogo com qualquer seleção dessa Copa. O Senegal pode, num dia inspirado, eliminar qualquer uma, sem exceção. Então, assim, dá para ir longe. Dá para fazer o que o Marrocos fez na Copa do Mundo? Claro que dá. Dá, é possível ter um time bom, bem treinado, consistente, com capacidade. Vamos ver, né? Mas também dá para perder os 2 primeiros jogos e cair fora, né? Copa do Mundo é uma coisa muito louca, né? Então, assim, eu acho que o Senegal tem um teto muito alto nessa Copa. Vamos ver o quanto que eles vão conseguir colocar todo esse bom trabalho que está sendo feito há tantos anos em campo e fazer uma grande campanha, assim como 2002. Vamos aguardar para ver até onde vai Senegal. Quero saber a opinião de vocês. Até onde vocês acham que Senegal chega nessa Copa do Mundo? Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de maratonar aqui os vídeos do canal. Um grande abraço e até a próxima.